Olá, queridos e queridas, como que vocês estão? Hoje eu venho trazer uma conversa aqui pra gente sobre as nossas reações. As nossas reações, elas estão ligadas diretamente ao que a gente viveu, né? Ao como lidaram com as situações, né? Como lidaram com a gente nos momentos de raiva, nos momentos de tristeza, nos momentos de medo. E isso faz com que a gente tenha as mesmas reações, ou então com que a gente negue tudo isso, né? Ah, não, eu não vou ser assim, eu vou fazer diferente, mas vai acabar fazendo igual. Por quê? Porque não depende simplesmente de uma boa vontade de falar eu vou fazer diferente, né? Depende de um treino. Por quê? Porque no nosso inconsciente, onde estão as nossas memórias, todos esses sentimentos estagnados, né, principalmente ali até os 7 anos, elas estão plasmadas, né, nas nossas células, no nosso corpo. Então então por que a gente não consegue, por exemplo, ouvir a criança chorar? E a gente logo quer cortar aquele choro, a gente logo ou se sente envergonhado por aquela criança estar chorando, estar se jogando no chão, fazendo aquela birra, porque ela está frustrada, porque ela não teve o que ela quis, né? E realmente a solução não é a gente dar o que a criança quer para que ela não chore, para que ela não se frustre, né? Mas a gente realmente dar o que tem que dar, né? O necessário, não os excessos e também não só frustrar essa criança, mas que nesses momentos onde há a frustração, onde há os momentos aí de raiva, que a gente permita que esta criança ela possa expressar. Só que eu falar aqui, né, permita que essa criança expresse esses sentimentos, é fácil. É fácil por quê? Porque chega na hora das situações, o que grita, o que vai acontecer é o que a gente vivenciou, é o que a gente sabe, é o que a gente tem de referência. Sempre lembrando que a gente não traz julgamentos, né? Ah, então eu sou assim porque fizeram isso comigo. Tudo bem que é dessa forma que a gente aprende, mas nós estamos em algo muito maior, né, do que esse tipo de pensamento assim superficial. A gente vem numa família, a gente vem numa sociedade, para que a gente olhe para esses padrões, né? Naquele momento histórico não tinha-se consciência desta capacidade assim de a gente poder mudar esse inconsciente. Era simplesmente realmente filho de peixe, peixinho né? Porque era praticamente, né, como se falava, um destino mesmo. Por quê? Porque existe uma programação, né, que vai sendo transmitida e as pessoas não sabiam, né, como transmutar isso, como mudar isso. Então a gente realmente reproduzia sem ter a consciência, o conhecimento que hoje nós temos para mudar, né, esse inconsciente. Então, através do consciente, através do nosso racional, a gente mudar este inconsciente, ressignificar, acolher a nossa criança e, né, é o que a gente viveu, entendendo também a história dos nossos pais, né, e também a inconsciência dos nossos pais e dos nossos avós e bisavós e de todos esses padrões que foram transmitidos. E também, para além disso, a gente saber que a gente seres aqui espirituais, né, uma consciência nessa matéria, nesse corpo físico, em evolução. Então, se nos é permitido este conhecimento, esta consciência hoje em dia,
que a gente realmente a utilize com inteligência, sem culpar ninguém e sem se culpar, né? Porque a gente também cai na culpa em cima de si mesmo, né? Começa a se chicotear pelos nossos erros, né? Com as nossas projeções sobre os nossos filhos, sobre outras crianças, sobre outros adultos, né? E as pessoas aí que nos cercam. Então, a gente está aqui para se liberar, né, desses sentimentos de culpa, de condenação, de julgamentos aos nossos ancestrais, a nós mesmos. E isso é um grande acolhimento já para as nossas feridas. E só quando a gente realmente se perdoa o outro, e lembrando que nós não estamos falando de um perdão de aceitar, de ter que conviver, né? Então eu tenho que concordar com aquele horror que eu passei, com aquele absurdo que eu passei. Não, você não tem que concordar, né? O negócio é você, e você também não tem que conviver, você não tem que se manter nessa situação, né? Com essas pessoas que causam isso. Não, mas é se libertar mesmo do ressentimento que fica em nós, né? Porque fica ali, a gente fica ressentindo aquela mágoa, aquele sentimento ruim que gerou de repente uma traição, qualquer outro tipo de desconforto, né? Até mesmo as birras, os comportamentos desafiadores dos nossos filhos que vão acontecer, né? Que vão acontecer e vai depender não do que vai acontecer, mas vai depender de como a gente vai reagir sobre isso, né? Mas a minha lembrança também aqui de sobressaltar é que a gente também se acolha, né? Que a gente se acolha, que a gente não entre também numa cobrança excessiva sobre nós mesmos, né? Eu entrei numa época nessa cobrança excessiva sobre mim mesma, de um ideal, né, que a gente sabe dessa educação consciente, que a gente sabe aí de querer transmutar esses nossos sentimentos que causaram, né, essas vivências, né, que são as nossas feridas emocionais, a nossa criança interior ferida. Enfim, existem várias denominações, mas o que eu quero trazer é que somente um olhar generoso para nós e para com o outro, que também muitas vezes está numa inconsciência completa, e para com nós mesmos, ou então aquela pessoa que também está no processo de evolução, mas para a gente saber que é um caminho que não vai ser de uma hora para outra e que não vai ser de uma decisão assim, então agora eu estou estudando a educação consciente, eu vou conseguir fazer diferente. Não, o negócio é a gente ter a persistência de se manter neste conhecimento, se manter os nossos olhos, ouvidos, né, tudo direcionado para isso, porque através dessa repetição, através dessa internalização, é que nós vamos mudar esse inconsciente. Porque esse inconsciente é muito forte, haja vista que realmente está plasmado nas nossas células aquelas reações que também nós vivemos, né, principalmente na primeira infância. Nós não tínhamos o consciente para poder discernir aquilo simplesmente ficou plasmado diretamente, né? Então, não só pela repetição, mas pelos fortes impactos emocionais, né? Então, quando a gente grita, quando a gente bate, quando a gente apanhou, quando a gente, né, também gritaram com a gente, quando a gente faz isso projetando também, que aconteceu com a gente, aconteceu com os nossos pais, nossos avós, mas estou trazendo aqui a questão da gente ter um olhar consciente realmente para isso e ter um olhar generoso, amoroso, no sentido da gente não sair do caminho por desânimo, né? A gente persistir, a gente ter uma constância e a gente procurar isso para nós, mas que também a gente se acolha, porque vamos ainda reproduzir muito as mesmas coisas, né? Então eu trago aqui para nós essa reflexão hoje e que a gente se mantenha aí direcionado, focado, haja vista que aonde a gente foca é o que vai crescer nas nossas vidas,
Então, que a gente realmente foque no nosso aprimoramento, no nosso desenvolvimento pessoal, para que a gente saiba lidar com as situações, né, da vida. Além de a gente transmutar esses sentimentos, ficaram plasmados, a gente realmente magnetizar já outros tipos de situações, porque são os sentimentos, né, que vão magnetizar aí para nós as coisas e as situações, mas não é por isso que as situações desafiadoras vão deixar de acontecer, mas a gente vai saber lidar e vai passar por elas com muito mais leveza, facilidade, inteligência, consciência e amorosidade e respeito, né, para com nós e no entendimento também para com o outro. Tá certo, meus queridos, minhas queridas? Eu deixo aqui um grande beijo do coração de vocês, um grande abraço e vamos juntos, porque a gente vai se lembrando, né? A gente vai se lembrando porque se a gente não se lembra, a gente realmente volta a agir, né, daquilo que a gente tem realmente, né, de referência. Então, para mudar essas referências, né, para mudar este interno, a gente realmente se lembrar a todo momento, a gente realmente tá aí focado, né, nisso, mas com leveza e com amor e com alegria. Apesar de doer muitas vezes, né, a gente olhar para isso, para transmutar, mas esse olhar amoroso, esse olhar mais leve, mais consciente, né, fica muito mais fácil da gente entender e ressignificar e realmente entender, compreender, ganhar consciência das coisas, né, dos conceitos que a gente tem dentro de nós, como o de perdão, como o de amor, como o de Deus numa nuvem que castiga e condena, né, e que não é nada disso. Ele deu o livre-arbítrio, nos deu o amor aí pra gente atuar e pra gente buscar aí o nosso melhor. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima!